Fala galera do canal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Espero que esteja tudo bem. Esse vídeo aqui não é um vídeo tão praxe assim no canal, mas vira e mexe um inscrito ou uma inscrita pergunta sobre o índice Bovespa, né? E hoje a gente está rompendo máximas aí, rompendo topo, fazendo novamente recordes de valorização do índice Bovespa. E nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouquinho, né, sobre o que eu acho, aonde pode variar a volatilidade do índice Bovespa. E no final do vídeo tem um day trade, né? Eu fiz um day trade, acho que ontem, dia 23, certo? E acho que ele foi bem lentinho, bem didático. Acho que vai ficar legal porque para compartilhar com vocês, porque foi com um contratinho só, é bem visando iniciantes. Foi um pedido de um aluno, na verdade, do Mestre de Dividendos. Então vou compartilhar com vocês no final do vídeo. Tá certo? Fique até o final se você quer dar uma olhadinha em um day trade ao vivo, nota de corretagem, tudo bonitinho. Tá? Vamos lá. Como que eu começo a minha análise do índice Bovespa? Simples, e para quem já é inscrito aqui no canal, já está meio que cansado de saber, que é o Joesley Day. Então, porque o índice, assim como as ações ligadas à política, Petrobras, por exemplo, vai muito na onda do viés político, certo? Da perspectiva, da expectativa política, né? De políticas de governo. Então aqui foi o Joesley Day, onde marca para mim a vitória de uma visão mais liberal, né? A possibilidade nula de impeachment de governo pró-mercado, e depois vem aqui um primeiro fluxo, certo? Uma retração extremamente simétrica, tá legal? Um segundo fluxo completo. E aí entramos no período eleitoral, medo de eleição, volta de um mercado teoricamente anti-liberal, vamos dizer assim, certo? E tem toda essa queda aqui, Lula no topo das pesquisas, né? Ele podendo se eleger, não pode, não pode, tá certo? E aqui uma retomada, um pullback comprador, sem muita expressão, tá? Nulo, sem muita expressão mesmo, tá? Mais uma vez, nós vamos aqui para uma venda simétrica. Então, o comportamento dos vendedores, tirando o pré-eleição, muito simétrico, muito comportado no branquinho. E a nova pernada aqui com a eleição, certo? Com a eleição pró-mercado aí de um governante ou de um governo pró-mercado. Tá? Então, isso é muito importante para mim, tá certo? Toda esse quadrante aqui, eu estudei de uma maneira, certo? Tentei passar para vocês. Então, desde o Joesley Day, passando pelo primeiro fluxo de expectativa positiva, segundo fluxo simétrico, aqui terror político. Essa subida não tenho nada que me fale, olha, por que parou nessa região, tá? O pullback vendedor muito simétrico, tá? E aí se concretiza a eleição. Beleza, fecha um ciclo aqui para mim, certo? Aqui fecha-se um ciclo. Tá? Essa informação continua sendo importante. A angulação da LTA, né? Aqui a análise técnica já, né? Começa no Joesley Day, porque começa um ciclo ali, mas esse ciclo tem uma parada para um recomeço. O recomeço é pós-eleição. Opa, agora já ganhamos, né? E aí o pró-mercado, né? E aí, poxa, quais são os desafios? Bom, os desafios são reforma, essas coisas todas. E a partir da eleição aqui, então, há esse canal de alta, tá? Com privatizações sendo feitas, reforma passando, a gente vai empurrando. Mesmo que a economia real esteja estagnada, a gente vai empurrando. Então, esse fluxo que começa aqui em dezembro, exatamente aqui, ó, acabou a eleição, estamos eleitos, né? O mercado falou, pô, o candidato que a gente mais gostaria que fosse eleito foi eleito. Então, aqui começa um ciclo, tá? Então, eu começo esse ciclo fazendo um A, B igual a CD. Chegamos a 105 mil pontos, a 106 mil pontos, basicamente. Fizemos um topinho e esse topo está sendo vencido. Então, eu já passo para cá, 112 mil pontos no curtíssimo prazo. É o alvo para o índice, tá?
isso me dá tranquilidade para saber, poxa, continuamos em tendência de alta, nada mudou no cenário político, tá? Apesar do macro estar conturbado com China e Estados Unidos, aqui no doméstico está tudo igual, tá? Me parece muito bom eu ter este pullback aqui, que é muito parecido com este, né? Vocês vão traçando pullbacks que se assemelham. Um representa basicamente ou muito próximo a metade, que é o branco, e o outro representa o amarelo, que é 2 vezes o branco. Certo? Se pegarmos aqui de novo, né, um pouco mais devagar, AB igual a CD, chegamos no fundo, fizemos um topo, chegamos num fundo. Aqui, chegamos num fundo, fizemos esse candle, chegamos no outro fundo. Então, esses 2 caras aqui tem que estar no gráfico caçando esses pullbacks. Tá? Então, conforme as novas máximas vão sendo feitas, o meu dever é ir caçando essas demandas vendedoras, porque a tendência continua de alta. Se você quiser traçar um canal pós-eleição, desse novo fluxo que eu comentei, tá? Seria interessante que o canal tivesse mais ou menos esse desenho aqui. Tá? Nunca é perfeito, tá? Mas é mais ou menos isso. Tá? É um canalzinho que se mantém desde o pós-eleição. Aí. Tá? Aqui. Acho que fica legal assim. Tá bom? Então essa aqui é a segunda ferramenta técnica, de novo. O alvo é o Joesley Day, terceira vez. Então, desde o fluxo do Joesley, nós completamos aqui. Agora, se ele vier a partir deste fundo, eu tenho lá o alvo em 117 mil. Então, alvo para médio prazo, 117. Alvo para curto prazo, 118 mil. Tá certo? Eu acho que assim a gente fica bem tranquilo, né? É uma análise bem simplória, não vou trazer vários pontos, né? Se eu for lá para o diário, a gente ganha mais pontos. Tá? Aqui já para quem é mais especulador, mas eu vou me manter no semanal para vocês entenderem que, opa, eu analiso o mercado também para determinados ativos, e o índice é um deles, porque engloba todas as ações, com viés político, certo? Expectativas políticas para nós fazem todos, para mim, né, perdão, faz todo o sentido. Tá certo? Então no intraday, intraday, né, na especulação mais forte, aí eu trago para vocês 105.160 como suporte, 102.620, 102.620, 105 a 160 como sendo os suportes mais próximos, essa região aqui, ó. Tá? Beleza, galera? Então agora, se você quiser, fique até o final. Tem um day tradezinho aí que eu fiz para passar para vocês. Tá bom? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito bem. Para você que ficou até o final, né, na verdade, eu acho que eu nem vou colocar uma transição aqui, já vai direto. Ontem, eu, dentro das minhas reorganizações que eu estou fazendo pós-October aqui, me deparei aqui com uma oportunidade. Quanto mais tempo você tem no mercado, menos você precisa atuar para enxergar a oportunidade, acaba aparecendo, né? E como eu raramente estou fazendo day trade, e eu respeitando muito o mercado, resolvi ali operar, desafiar o mercado, né, day trade, mas no curtinho, né, com um contratinho de mini índice, né, com o intuito até de responder um aluno sobre dúvidas específicas do mestre de dividendos e tudo mais. Então, o que aconteceu ontem? Bom, esse é o gráfico semanal do mini índice, né? Não é o gráfico do IBOV, né? E eu estava muito de olho nesse fluxo aqui, certo? É o fluxo que tem se repetido com consistência, tá? E eu plotei ele a partir daqui, né? Então, peguei esse cara, trouxe para cá. Ele se completou ali em cima, aí fez aqui uma máxima um pouco mais alta e pumba. Estava lá com 108,480 como sendo um fim de fluxo para mim, certo? E eu olhei, achei legal, eu estava olhando o intradiário no momento, estava lá com o gráfico de 15 minutos, ontem, certo? E percebi que no 15 minutos...
houve aqui uma treta, certo? Não operam na pedra esse tipo de padrão do semanal no 15 minutos, certo? Mas esperei ver aqui algum tipo de interação entre compradores e vendidos, sempre observando a realização de lucro, porque era uma resistência, era um fim de fluxo para mim aqui. 480. Muito bem, e o 15 minutos deu essa tristeza aqui, né? Fez um movimento, um zigue-zague, vamos dizer assim, uma quebra de pivô negativa. E isso me interessou. Então eu fui lá, no caso, os 5 minutos, que é o gráfico que eu utilizo lá nos trades ao vivo do mestre de dividendos, e observei aqui um movimento onde eu poderia me beneficiar. 5 minutos e 1 minuto. Né? Foram os 2 gráficos que eu utilizei. Então aqui eu consegui fazer um trade, certo? Bem legal, já com entrada nessa região em 670, tá? Stop acima da máxima, certo? Por muito pouco, fez uma máxima dupla aqui, ó. Por muito pouco não fui estopado, mas seria normal, teria dado reentradas, tá? O que eu quero explicar é que sim, eu tenho os meus pontos clássicos, tá? Mas dependendo do trade, dependendo do movimento do preço, eu preciso de um sinal, tá? E no curso, no treinamento, eu falo do que eu chamo lá de linha de sinal, né? A quebra de pivô, linha de sinal. O preço vinha nesse movimento, certo? Fazendo aqui fundos ascendentes, certo? E máximas também ascendentes. Tá? De repente ele vai lá e me quebra essa sequência, rompendo esse fundo aqui, ó. Tá? Então ele entra em período de venda, entra em modo de venda, tá certo? E eu olhando 1 minuto, eu pude observar no 1 minuto, vamos lá no 1 minuto, um gráfico mais rápido ainda, primeira vez que bateu aqui. Então lá no trade ao vivo vocês vão ver esse gráfico aqui. Então no 1 minuto eu pude observar que o preço, a variação do preço, ele vinha aqui, ó. Pum, aí bateu no meu ponto de venda do semanal, né? Porém, ele bateu ali e não fez fundo mais baixo, muito pelo contrário, ele lateralizou e rompeu para cima. Então o movimento do 1 minuto, por enquanto, não me deixou eu especular na venda, né? Ele simplesmente fez um fundo aqui, depois fez um fundo um pouquinho mais alto. Pum, pum. E aí, pumba, rompeu. Nesse momento aqui, ele fez um fundo mais baixo. Neste momento, tá certo? Neste momento ele perde esse fundo aqui. Então, o 1 minuto, ele tem mais risco, tá? Tanto que, mesmo ele fazendo esse movimento aqui, ó, mesmo ele fazendo esse movimento, ele chegou muito próximo de me estopar, tá certo? Então esse é o preço para vocês que são day traders, me escutam, e buscam alvos relativamente mais gordinhos, né? O 1 minuto ele vai te colocar preços mais baratos, muito provavelmente mais barato, só que ele vai te apresentar riscos muito maiores. Tá certo? Então, por muito pouco, por um capricho de mercado, eu não fui estopado, porém, eu precisei de um movimento de rompimento para pegar a venda. Bom, 670, se eu não me engano. Tá? Aí o meu alvo, eu tinha diversos alvos, mas o alvo nunca é no gráfico de entrada, porque eu gosto de trabalhar com risco-retorno bem bacana. Então o meu alvo estava nos 5 minutos, nessa mínima aqui, ó, nessa briga aqui, ó. Certo? Aqui estava meu alvo, tá? Aqui o azul foi a minha linha de entrada, foi a linha de sinal do 1 minuto, que depois até serviu aqui como resistência, tá vendo? Certo? E a minha entrada foi justamente quando rompeu essa linha, voltou, eu entrei, certo?
Então vamos lá. Vou colocar aqui o trade. Muito bem. Então aqui eu trago para vocês o gráfico de 1 minuto. Certo? Deixa eu só... Beleza. Não consigo utilizar meu point ou fix aqui. Aí. Agora eu consigo. Então aqui está o gráfico de 1 minuto. Tá? O que é importante salientar para vocês. Valor do contrato, do mini contrato, do índice é R$21 mil, 21.709 aqui na XP, tá certo? Você com R$100 já opera 21 mil. Então é importante você que está começando no day trade, principalmente em contratos futuros, a alavancagem é feroz, porque a XP, como qualquer outra corretora, sabe que a maioria perde, tá certo? Sabe que a maioria perde. Então tenha noção, respeite o mercado. Day trade, quando você vai para o mercado derivativos, e principalmente derivativos e também day trade de maneira geral, mas principalmente derivativos, você não está comprando uma ação, né? Você não está virando sócio de uma empresa ali, você está comprando juros, tá? Então você tem que pensar que na economia financeira de maneira geral, se você ganhou dinheiro, outro perdeu, sempre assim. Por isso que eu dou tanta importância para gráfico, porque mostra o sentimento de quem está ganhando ou ganhou e o sentimento de quem está perdendo ou perdeu. E nós somos seres emocionais. São uma pequena parcela é racional 100% do tempo. Tá certo? Então me interesso muito pelos movimentos de euforia e de medo, porque as pessoas tendem a tomar decisão por emoção. E emoção leva a características de comportamento, logo o gráfico representa esse comportamento. Tá certo? Então o que eu tinha aqui? Eu falei para vocês do preço. Eu queria especular um contrato na venda a 670. Deixa eu colocar aqui, a 670. Tá? E aí eu não consegui tocar. Deixa eu até voltar o vídeo aqui, ó. Olha lá, o preço vai chegar lá e não vai pegar minha ordem. Olha lá, o preço está aqui, ó. Bom, tocou e não pegou minha ordem. Certo? Não pegou minha ordem. Bom, aí, deixa eu dar um pause aqui. Aí o que é interessante? Conhecimento que eu passo gratuito para vocês aqui no canal. LTA, LTB nesse caso aqui, Mandrake. Isso no 1 minuto. Tá certo? Então o preço ele vem aqui. Rompe. Certo? Vem e bate. Esse rompimento aqui foi o Mandrake. Tá certo? Esse rompimento aqui foi o Mandrake. Então a minha LTB isola esse rompimento e usa só a outra. Mas ela estava posta antes do preço chegar lá, no comecinho do vídeo. Aí, no comecinho do vídeo já estava colocado aqui, esse tracinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Tá certo? Foram necessários 3 topos, 3 máximos aqui, topinhos, para que eu fizesse ela. O quarto já balizava uma entrada. Certo? Muito bem. Então eu não consegui entrar ali. Deu um probleminha. E está até errado aqui meu stop. Meu stop é acima dessa máxima aqui. Bom, aí eu não consegui entrar. Eu observando o movimento do preço, me interessei por fazer um outro tipo de entrada, que é uma entrada que nós chamamos de entrada a mercado. Essa ordem aqui era uma ordem limitada, queria no 670, mas de fato tocou ali e não pegou minha ordem. Saco, né? Então eu preferi utilizar, porque a oportunidade, no meu ponto de vista, era boa, venda a mercado. Venda a mercado. Tá certo? Então o interesse meu era o quê? Vamos voltar. Tá? Desculpa, o vídeo é um pouco tutorial, tá? Era ver que o ponto lá dos 480, né, que é esse ponto aqui, ó, certo? Essa linha aqui, 480 aqui, ó,
lá do semanal, do começo do vídeo, né, do day trade, era um ponto de resistência do semanal, certo? Mas que em nenhum momento aqui me fez um movimento de venda, de comportamento vendedor. Por enquanto só compra. Aí, bum, rompeu ele. E quando rompeu, o exagero, a euforia, opa, aqui não fez, aqui também não fez, aqui fez. Rompeu o fundo anterior. Então ali me interessa. Nessa volta, eu teria uma entrada aqui. E nessa volta eu tenho outra entrada aqui. Tá? E é nessa terceira volta que me interessou. Juntei quebra-cabeça, LTB, juntei movimento de queda e juntei também alguns fluxos de compra que me interessariam. Tá certo? Já havia uma venda de A, B igual a CD. Eu não queria pegar nenhuma e nem outra. Eu quero pegar o alvo dos 5 minutos, 275, ou essa faixa aqui, um pouquinho mais abaixo, aqui dos 300. Tá? Era essa faixa que eu queria realizar. Tá? Tinha um ponto no mestre de dividendos em 275 e tinha price action aqui, fundo anterior, dos 5 minutos. Então me interessa. Interessa entrada no 1 minuto, alvo dos 5 minutos. Tá. Legal. Vamos lá dar play. Né? Vejam que eu vou cancelar a minha ordem. Eu vou ver aqui aonde está a assimetria. 590 está a assimetria de venda. Então o que eu fiz? Mesma coisa que eu faço no diário, né? Falei, bom, se continuar a tendência, ele deve fazer isso. Vamos ver. E eu estava com cabeça de venda, não queria comprar. Sabia que para mim, na minha maneira de ver, deixa eu dar uma agilizada. Muito bem, aí eu resolvo entrar. Certo? Tomei o risco. Né? Nesse momento, o stop está errado. Nesse momento, stop. Né? Vocês vão ver já já. Entrada a 630, infelizmente não consegui pegar a 670, que era meu preço. E alvo aqui em 300, 200 e quebradinho. Tá? Vamos lá. Deixa eu ir passando um pouquinho para frente. Opa, aqui já pulei. Aqui já pulei. Bom, enfim. Então aqui, eu especulando... Calma, deixa eu pôr aqui. Eu especulei a 630, tentei a 670, não consegui. Que é o gráfico de 5 minutos agora. O meu stop aqui em cima quase bateu. Ficou um topo duplo aqui. Tá certo? Poderia ter sido estopado sem problema nenhum. Tá? E depois daria uma nova entrada? Daria. Esse é o preço de se entrar em gráficos intradiários, de se participar do mercado financeiro, certo? O mercado não é linear. Se você coloca ordens com baixo risco, você tem mais probabilidade de ser estopado. Então, nesse momento, eu coloquei o correto, deixei aqui em cima, mas logo que passou de um ponto do mestre de dividendos aqui, que os alunos sabem, que é essa linha amarela, que vira e mexe eu falo para vocês aqui do canal, linha divisor de águas. Passou ali dos 5 minutos, eu já estava habilitado a simplesmente colocar meu stop no zero. Pumba, meu stop está no zero, o trade rolando. Eu tinha, a priori, um risco. Meu risco estava aqui, né, nesse topo, como foi topo duplo. Esse era meu risco, de 630 a 740, então 110 pontos de risco, contra um retorno de, no mínimo, eu coloquei 325, né, que era aqui o fundo dos 5 minutos. Tá? Esse era o fundinho dos 5 minutos. Então, pum, um retorno de 630 a um retorno aí de 300 pontos. Certo? Então, 300 pontos de retorno contra 110 pontos de risco. Isso me interessa. Isso, para mim, é assimetria. Não precisa ler Taleb, mas é o fato que me chama a atenção. Arriscar menos para ganhar mais. Tá? Lógico que com a estrutura de alguns estudos, né, que a gente compartilha, eu compartilho com vocês aqui no canal. Não precisa ser aluno do mestre de dividendos, por exemplo. Bom, e aí já foi. Bom, e aí, dá um play aqui. O mercado
teve um final feliz. 275 era o alvo bem bacana para esse momento de mercado, para aquele momento do dia, era o momento final. E aqui o preço está muito próximo do 325, né? Já stop no preço, e eu estava ali, ó, putz, 0, já fica no botão zerar, porque ali eu sei que pode vir fluxo comprador, né? Mas por enquanto nada, pum, bateu. Então a ordem está aqui, compra 325, maravilha, um certinho aí para vocês, tá? R$60 em algo em torno. Eu comecei aqui a operação às 11h50 por ali, 11h40 no máximo, e finalizei, acho que na nota de corretagem tem, finalizei a 12h07, tá? Então R$60 em 20 minutos, algo desse naipe para um investidor, para um day trader iniciante, que é o contrato mínimo que você pode fazer, é um contratinho de mini índice, é o mínimo. Cada tiquezinho, R$1 que você perde ou R$1 que você ganha, cada variação. Tá, legal. Agora eu vou trazer para vocês a nota de corretagem, tá certo? Nota de corretagem, lembrando que o Gui é o meu assessor. Então, fazer um merchan dele, mas um merchan mais é da classe do que dele necessariamente. Eu faço questão de ter corretagem. Nunca vou me iludir. Assim, lógico que é bacana para o iniciante ter custo pequeno, só que depois de um certo tempo eu gosto e valorizo o profissional. Eu não quero que uma máquina cuide de mim. Então tem que se pagar corretagem, e o Gui dá uma corretagem bizarramente barata, que vocês vão ver agora. Então aqui, uma nota de corretagem, vocês vão ter as informações pessoais. Por favor, não invadam a minha casa com essas 60 milhões que eu ganhei aqui, não fiquem entusiasmados. A data, então 23/10, número da nota de corretagem. O que eu vou ter aqui? Uma venda do INZ, o dia 18/12, não sei se tem horário, infelizmente não tem horário aqui, galera. Pensei que tinha horário, mas não tem. Não tem horário. Poxa, achei que tinha horário. Tá. Bom, fiz uma venda a 630 e fiz uma recompra 325. Minha corretagem é do Gui, né? Simplesmente 15 centavos. Tá certo? Vamos lá. Custos para um contratinho, certo? Teve uma corretagem de venda 15 centavos, outra corretagem de compra de 15, então 30 de corretagem, mais 34 centavos de bolsa, de Bovespa, taxa de registro, tá? Mais 16 dessa taxa BMF, né? Eu estou estudando essas coisas, então não manjo de onde vem. Então só para vocês terem noção das taxas aqui. ISS, tá legal? E a projeção, né, do day trade, do imposto retido na fonte, 60 centavos. Tá? O líquido de crédito na minha conta da XP foi 59,58. O bruto foi R$61. Tá certo? Então, um total de taxas aí de 80 centavos. Tá bom? Então, só para vocês terem noção do que, para quem nunca fez, é isso que vocês vão receber no dia seguinte, tá? Vocês operam, eu operei no dia 23, eu recebi no dia 24. Hoje é dia 24. Tá? Então, são essas as coisinhas legais de um possível especulador que você queira ser. Eu só quero finalizar esse vídeo dando um pouco de romantismo e a minha opinião, para vocês terem cada vez mais certeza de quem vos fala. Tá? Eu sou um cidadão que acredita que a economia financeira ela é muito legal, ela é benéfica, mas desde que ela seja controlada. Tá? Eu vejo muitas pessoas, que até seguidores meus aqui, que querem fazer da economia financeira sua principal renda. Do trading, por exemplo, sua principal renda. Tá? Então eu peço para vocês filosofarem. Imagina um mundo só de trader. E não de alguém plantando milho para você precificar o milho, não de alguém vendendo cerveja para você precificar a cerveja. Então, isso me faz ter raciocínios filosóficos, é bem verdade, mas eu gosto de usar o mercado financeiro como ferramenta de otimização de renda, isso é bem verdade, rentabilidade, daquilo que eu produzo na economia real. Hoje, a economia real, para mim, deixou de ser
deixou de ser somente o café e deixou de ser o certificado digital, não trabalha mais com certificação digital e passou a ser educativo, né? Por causa do YouTube, gero ali conteúdo para vocês e compartilho. E em troca eu ganho ali o AdSense, que é um pouquinho, mas não deixa de ser alguma coisinha, é um retorno financeiro, mas as pessoas que ajudam aqui o canal via mestre de dividendos, que são alunos e alunas, então eu transformo isso em algo real. Estou trazendo para você, quando você compra o mestre dos dividendos, ou quando você assiste o meu canal, você faz uma troca comigo, ganha-ganha. Eu trabalho e compartilho o conteúdo, você não paga diretamente via Google, né? Mas vamos supor que você é aluno meu ou aluna minha. Você pagou o curso do mestre de dividendos, mas você ganhou algo em troca. Eu produzi, trouxe para você um preço, você achou legal, comprou aquele produto e nós fizemos uma troca. Produtividade em troca de uma moeda, que nós usamos hoje dinheiro. Então você ganhou como cliente e eu também como produtor. Tá? No mercado financeiro, isso aqui que vocês estão vendo, day trade, isso aqui não existe ganha-ganha. Se eu ganhei aqui, alguém perdeu. Então não tem romantismo. Eu vejo isso daqui mais no campo de aposta, mais no campo de oportunidade pontual, do que, de fato, um modelo de vida. Tá? Porque o mundo não sobreviveria de day traders, o mundo sobreviveria de fazendeiros, de médicos, de engenheiros, né, de dentistas e tudo mais. Acho que vocês entenderam mais ou menos a visão que eu tenho. Eu faço day trade? Faço day trade, mas eu aceito que é um jogo. Eu faço porque eu sei, na minha cabeça, eu tenho muito claro hoje o que é para mim day trade. Tá? Então, às vezes, a pessoa me pergunta, principalmente via DM no Instagram, se eu vivo de mercado. Eu acho que esse vídeo aqui esclarece para você que eu nunca viveria de mercado, nem se eu fosse um mago, nem se eu fosse o melhor trader. Eu não sei quais são os melhores traders hoje do Brasil. Na época eu comecei a estudar, sei lá, vamos lá, Igor Rodrigues, Rafa Trader, André da Scalper, né? Esse pessoal todo, o Kim, o Kim Pfeiffer da Ato, enfim, deve ter vários outros aí hoje. Ganhando milhões, certo? Porque eles, na minha opinião, são ótimos apostadores. Eu não sei se eles não são produtores, certo? Não tem como produzir se você faz dinheiro em cima de dinheiro e sempre que você ganhar, outro perdeu. Tá? Essa é a parte triste da economia financeira. Por isso que eu gosto de utilizar ela como ferramenta. Meu sonho é empreender na economia real, certo? E aí, o que tiver ali de a mais, eu uso na economia financeira. Day trade, para mim, é um jogo, é uma aposta de probabilidade. Swing trade já entra um pouquinho de, quero pertencer àquela empresa como sócio por um tempo. Tudo tem começo, meio e fim, e aí já passa para ser muito mais uma característica de investimento curto do que de especulação 100%. Tá? Aí position e holding é totalmente investimento, porque você vai passar anos na empresa ou você vai passar a vida inteira na empresa. Então isso, às vezes nenhum funcionário trabalha tanto tempo quanto você teve a ação. Então é um investimento sim. Tá certo? Então a minha opinião para vocês, um pouco de informação. Se você está perguntando assim, e a DARF, não sei o que, isso é um grandíssimo pé, eu delego tudo, mas eu tenho se você quiser, entre no YouTube e procure lá a Contadora da Bolsa. Contadora da Bolsa, você vai ter aqui, Contadora da Bolsa. Você vai ter bons conteúdos sobre contabilidade e tudo mais. Tá certo? Finalizo aqui um vídeo gigantesco, mas espero que tenha ajudado vocês que estão começando. Deixo a minha opinião. Só para falar aqui um disclaimer, eu nem conheço a menina, tá, que faz esse canal, mas sei que ela é muito competente porque já consumi vários vídeos dela, então recomendo. E a outra que eu recomendo é IR Trades, se você quiser. Esse aqui já é contadores, não sei se eles têm canal. IR Trade, não Trades. Aqui,
Também trabalho com contabilidade de investimentos. Tá certo? Então, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau.